Olá, sou o professor Leonardo Mateus. Vamos iniciar mais uma de nossas aulas aqui no Tô Graduado, né? Nosso curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Nossa aula de hoje vai falar de um tema específico, que é um estudo ambiental também específico, que é o famoso EIA, né? Que sempre vem ao lado do seu companheiro, o RIMA, né? Os dois eles foram criados e regulamentados em uma só norma, a norma regulamentadora número 1, né? De 86 do CONAMA. E a gente geralmente ouve falar de ambos juntos e algumas pessoas até inclusive pensam que se trata do mesmo estudo em si, né? Coloquei aqui para vocês estudo de impacto ambiental, EIA, e relatório de impacto ambiental. Na própria descrição da abreviação, a gente pode concluir que são duas situações, né? Inclusive, vai ser preciso dois estudos distintos, porque o estudo de impacto ambiental em si, ele tem por objetivo uma série de etapas no processo de licenciamento, né? Que vai, de certa forma, subsidiar a análise do gestor, ao mesmo tempo em que, em determinados tipos de empreendimentos listados nas resoluções do CONAMA, o relatório ele vai ter a função de dar publicidade, né? Publicidade, subsidiar nos debates que ocorrem em audiências públicas, né? Subsidiar essa situação do possível impacto ambiental perante a sociedade. Então, o relatório ele serve quase como uma simplificação do estudo que foi feito para que a sociedade possa entender o que que aquele estudo de impacto ambiental é, do que trata, né? O que que está ocorrendo, para que possam questionar. É um exercício, ele, na verdade, ele viabiliza um exercício, né, de uma participação popular democrática, né? Embora, de fato, tenha se popularizado no meio técnico e até acadêmico como EIA-RIMA, né? Então, vamos seguir. Antes de iniciar aqui as características específicas do EIA e do RIMA, né, a gente pode conceituar aqui de forma básica o que seria o impacto ambiental, uma vez que o estudo ele é de impacto ambiental, embora não abranja apenas a ideia de impacto, ele vai bem mais além, é o nosso estudo ambiental mais completo, de certa forma também o mais rigoroso, né? Não se limita às 8 etapas que temos previstas na resolução do CONAMA. Vou explicar um pouco melhor para vocês isso em uma aula específica sobre o licenciamento, mas a gente pode adiantar que o estudo de impacto ambiental é o procedimento, o estudo que vai ter, de fato, mais abrangência, mais etapas, né, a necessidade de um rigor bem maior, né? E o conceito de impacto ambiental, ele vai tratar especificamente de qualquer alteração física, química e biológica, né, do meio ambiente em si, causada por atividades humanas afetando direta ou indiretamente a saúde, segurança, bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, né, biota, fauna e flora, condições estéticas e sanitárias, qualidade dos recursos ambientais. Essa lista, ela não é taxativa, né, exaustiva, ela é mais exemplificativa no sentido de que daqui dessa lista a gente pode retirar uma série de outras situações fáticas onde, dependendo da operação a ser realizada, vai também ser necessário uma, um licenciamento, uma autorização da autoridade, e se há necessidade de um licenciamento, há também a necessidade de um estudo ambiental e, eventualmente, um estudo de impacto ambiental e também o relatório de impacto ambiental, né? Outro ponto interessante aqui nessa lista é que a gente tem aqui, nessa definição, situações relacionadas à saúde, à segurança, ao bem-estar da população, tudo isso vai integrar o conceito de ambiente em si, atividades sociais e econômicas, né? A biota, que é a fauna e a flora, né? Condições estéticas e sanitárias. Então a gente tem também a parte estética, que é aí um resquício de movimentos relacionados ao ambiente, que vai de alguma maneira envolver não apenas essa ideia de uma natureza estética apreciável, romântica, mas também é relacionada a uma preservação também da cultura em si. E ao mesmo tempo também, dentro desse conceito, dessa ideia de ambiente, a alteração de situações sanitárias.
qualidade dos recursos ambientais, naturalmente também vai adentrar nesse conceito. Quais que são as diretrizes gerais, né, do estudo de impacto ambiental? O estudo ele tem por objetivo avaliar de uma forma bastante ampla, né, o empreendimento em si, né, a situação em si. Esse estudo ele busca alternativas tecnológicas, né, locacionais, inclusive hipótese de não execução, né? Há aí, inclusive, situações onde a responsabilidade técnica ela vai muito além da ideia em si do objetivo de implementar o empreendimento ou não, né? Os estudos ambientais, eles são desenvolvidos por parte dos interessados, mas a visão ética e necessariamente e obrigatoriamente correta é a de que, independente do resultado do estudo, né, ele vai ter que ser apresentado, ou seja, para o bem ou para o mal do empreendimento, né, ele vai ter que ser apresentado e, se for apresentado de forma diversa do que foi concluído, eventualmente a gente vai ter uma situação de um ilícito até penal, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto, mas para que vocês entendam que o estudo, ele, embora seja realizado pela empresa, ele tem que apresentar a realidade, né? Um outro, uma outra diretriz é a de identificar e avaliar os impactos ambientais nas fases de implantação e operação, né? A gente vai ver em uma das nossas próximas aulas que no licenciamento a gente vai ter etapas, né? Vamos ter mais de uma licença prévia, uma licença de implantação e uma licença de operação. Então, de certa forma, quando há esse estudo de impacto ambiental, ele tem que também avaliar os impactos, prevendo situações para as próximas fases de licenciamento, implantação e operação, inclusive outros estudos necessários para o segmento em si da operação, né? Delimitar a área geográfica afetada, né? Mas não só essa área geográfica afetada, ou seja, a área onde de fato vai ser instalado o empreendimento, mas também a área que será afetada de alguma maneira pelo empreendimento em si. Mas não só isso, também é preciso avaliar a área de influência. Então, é preciso avaliar na delimitação do estudo em si todas essas questões, geográfica afetada e também a influência em si. Precisa considerar planos e programas governamentais na área de influência, né? Se haveria algum tipo de afetação direta ou indireta. E aí a gente pode seguir aqui para o que que seria, o que estaria listado aqui de forma até um pouco resumida, atividades técnicas mínimas que devem lhe constar no estudo de impacto ambiental. A gente tem o diagnóstico ambiental da área de influência, e esse diagnóstico dessa área de influência ele tem que ter por objetivo a análise da área de influência em relação ao meio físico, né? Ou seja, subsolo, água, ar, o clima, o solo, a hidrologia, né? O meio biológico, a fauna, flora, espécies raras e ameaçadas, e o socioeconômico, o uso do solo, recursos hídricos, economia local, patrimônio histórico e cultural, né? De certa forma, aquilo que a gente sempre tem que observar no estudo de impacto ambiental e também no relatório de impacto ambiental é que, como ele é o estudo mais amplo e talvez é o estudo que tem uma abertura um pouco mais democrática em decorrência do próprio objetivo do relatório de impacto ambiental, ele vai ter que constar ali também as influências não apenas as situações locais, geograficamente locais, mas também regionais de alguma maneira em relação à influência em si do impacto da instalação daquele empreendimento, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, no meio físico, a gente pode ter uma influência direta no subsolo, né, pelo tipo de atividade, no ar, no clima, no solo, na hidrologia em especial, né. Vai ser preciso fazer algum tipo de represamento para o empreendimento, vai ser preciso, de alguma maneira, eh, exercer alguma atividade que vai afetar isso. E aí também a gente tem, por exemplo, os meios socioeconômicos. E nesses meios socioeconômicos a gente também tem a influência direta em relação às populações locais, né? Porque todo empreendimento, todo tipo de atividade que vai ter esse impacto necessário para um tipo de estudo desse, ele de alguma maneira vai afetar a população local. E aí, dependendo da situação, se tivermos, por exemplo, um patrimônio histórico-cultural, né,
alguns bens culturais que devem ser preservados, isso também tem que ser observado, né? Uso do solo, recursos hídricos. Caso, por exemplo, de termos comunidades tradicionais na localidade, é preciso ver se o empreendimento em si não vai afetar na área de influência essas comunidades, ou se for afetar diretamente, se for afetar, vai ser preciso ainda que esses estudos sejam um pouco mais avançados e vai ser preciso também, além das eventuais audiências públicas que vão ser realizadas após a elaboração do relatório, mas também uma audiência prévia, anterior, inclusive, à implementação, né, talvez ali anterior até mesmo ao estudo, né, que vai ter o objetivo de obedecer à norma da OIT, a norma 169, que é a garantia de que haja uma consulta prévia, livre e informada para essas comunidades. Então, a gente tem uma série de circunstâncias que vão influenciar diretamente nos detalhes, no contexto da elaboração desse estudo em si. Vamos aqui passar análise dos impactos ambientais, né? Na análise dos impactos é preciso ter uma previsão dos impactos positivos e negativos. Como eu falei anteriormente, né, o objetivo é identificar o que de fato pode ou não ocorrer em decorrência da implementação desse empreendimento, né? Então é preciso verificar impactos negativos e positivos, diretos, indiretos, imediatos, futuros, reversibilidade. Então, tentando exercer na prática o princípio da prevenção e da precaução. É preciso também uma avaliação dos benefícios e dos prejuízos, né? Sempre vendo os dois possíveis lados, né? E o peso disso em relação à situação do empreendimento em si. É preciso prever ali medidas mitigadoras, né, equipamentos de controle, de tratamento dos impactos negativos, avaliação de eficiência dessas medidas propostas, né? É quase que isso aqui, as medidas mitigadoras, de fato, elas são quase que a precaução na prática, né? O princípio da precaução. O programa de monitoramento, né? Que vai indicar eventualmente os fatores e parâmetros para o acompanhamento contínuo e deve ocorrer esse acompanhamento contínuo exatamente para evitar e prever novos danos, eventualmente ocasionados em decorrência do tempo, das mudanças climáticas e outros fatores também, né? E o relatório, o que seria o relatório? De certa forma, eu adiantei para vocês que o relatório ele tem uma função que é uma função informativa, né? Ela O relatório ele visa subsidiar ao público, né, tudo que está sendo realizado nesse estudo de impacto ambiental. Ele visa dar acesso, dar publicidade para que isso seja pautado e discutido pela sociedade. Então, preciso que ele seja elaborado de forma bastante facilitada e acessível, né? Inclusive, no conteúdo mínimo dele, a gente vai ver algumas situações dessas. Primeiro que eu coloquei aqui, né, objetivos justificativos do projeto, deve constar, né, descrição do projeto e alternativas tecnologias, locacionais, com detalhamento de fase de construção e operação, uma síntese do diagnóstico do ambiente da área, uma descrição detalhada, né, dos prováveis impactos, a caracterização da qualidade ambiental futura em cenários de execução e não execução do projeto em si, os efeitos esperados das medidas mitigadoras, programas de acompanhamento e monitoramento, recomendação de alternativa mais favorável, né? E deve ser apresentado na forma da apresentação, né? Como eu falei para vocês, objetiva, compreensível e acessível ao público. O objetivo dele é esse, né? Então, quando for apresentar cada um daquelas formalidades ali previstas no nosso slide anterior, tudo isso aqui tem que ser de forma bastante acessível, bastante compreensível para que a população não tenha dificuldade de entender, né? O uso de mapas, gráficos, de recursos visuais, né? E tudo isso de uma forma que seja possível dar acesso, publicizar, dar transparência para o estudo ambiental em si. E em relação aos custos, né? Eu acredito que eu até devo ter antecipado para vocês, mas esses custos, quem vai movimentar esse estudo ambiental, esse ou outros estudos ambientais necessários, assim como a elaboração do relatório de impacto, vai ser a empresa ou a pessoa responsável pelo empreendimento, né, que
quer se ver licenciado, né, autorizado a fazer de fato, empreender o negócio, passando pelas três etapas de licenciamento, né, a prévia, a implementação mesmo e a operação, né. Então, tudo isso vai ser custeado integralmente pelo empreendedor, incluindo a coleta de dados, análises técnicas e o acompanhamento. E sempre tendo em vista, né, que isso independente do resultado em si, né? Publicidade e participação. O RIMA ele deve ser acessível ao público, né? Já adiantei isso, é, exceto por sigilo industrial comprovado. Mas ainda com o sigilo, né, o sigilo ele deve ser vinculado a situações que não podem de fato ser exibidas, mas de uma maneira geral é preciso ter uma publicidade, né, em relação ao que pode ser exposto, né? Porque em relação ao impacto, às situações de eventuais modificações do ambiente, haveria necessidade de toda maneira de exposição. Os órgãos públicos interessados eles vão receber cópia, né? E há sempre a possibilidade de audiência pública para discussão, né? Em especial nesses relatórios específicos, onde há situações onde há previsibilidade do EIA e do RIMA em si, né? Essa é uma exposição um pouco até simplificada, né, diante do nosso tempo de rota, mas a gente vai falar um pouco mais, inclusive do RIMA, quando a gente for falar em seguida do licenciamento ambiental. Então, até a nossa próxima aula, que aqui algumas referências para vocês e bons estudos.